6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Meditaremos essa noite sobre o Pai Nosso, quando Cristo nos conduz ao Pai. Quando Cristo nos conduz ao Pai. Pai Nosso, quando Cristo nos conduz ao Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Seguindo a sequência, né, das exposições. Irmãos, só para a gente fazer uma breve introdução aqui da série, né? Nós iniciamos então, domingo passado, na verdade retrasado, uma nova série que nós chamamos de Piedade, né? É uma série então que ela se encontra dentro do Sermão do Monte, o grande sermão que Jesus então ele ensina, ele expõe aos seus discípulos e a outros discípulos que estão ali junto com ele, não só os 12, mas os outros que estão ali. E nela, Jesus ensina que a vida cristã não pode ser reduzida apenas em aparência religiosa. O Senhor, ele não quer apenas que você se pareça como cristão. O Senhor, ele quer também te conhecer e entender que você é cristão até no secreto. Até quando você está somente você e ele, né? Ou quando outros crentes ou outras pessoas da igreja não estão próximas, né? Então não é só na igreja, mas também quando nós estamos também com o Senhor, ou seja, sem aparência religiosa. E aqui, no sermão anterior, em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, nós vimos como não devemos orar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Como eu não oro. E aí Jesus ensinou, olha, nós não podemos, um discípulo, aquele que vive debaixo do reino do Senhor, não pode viver e orar ao falar com o Senhor, ao falar com o Pai, não pode ser como os hipócritas, porque os hipócritas, eles fingiam, eles eram atores, né? É como se fosse ator. Hipócrita naquela época era um ator. Fingia. Então, Deus ele não quer isso, porque eles buscavam a aprovação das pessoas. Então eles oravam, a forma que eles oravam, a performance, cada palavra escolhida ali é para as pessoas então dizerem, bem, essa pessoa é crente, essa pessoa é do Senhor, essa pessoa é um bom judeu. E também ele fala para a gente não orar como os gentios, né? Ou seja, como os pagãos. Aqueles que imaginavam ser ouvido pelo excesso de palavras. Então, quanto mais repetição, mais repetição, mais repetição, mais repetição, e uma repetição vã, então o Senhor ia ficar, tá bom, vou te ajudar, tá bom, então eu vou dar aquilo que você está pedindo. Né? Então você conseguiu controlar, você conseguiu mudar o Senhor. Então Jesus aqui, ele está nos ensinando, né, então, que não apenas ele quer corrigir essas distorções, essas distrações que às vezes o nosso coração cria, mas ele quer ensinar positivamente como orar. É isso que Jesus agora ele quer nessa prática da piedade, ou seja, como eu disse também nos sermões passados, piedade não é a pessoa que não tem pecado, e sim a pessoa que está buscando relacionamento com o Senhor, aquela pessoa que vive verdadeiramente diante dos homens e diante de Deus. Essa é uma pessoa piedosa. Então, essa série aqui, nós temos então o foco de continuar na nossa caminhada cristã, aprendendo cada vez mais a viver e ter uma vida piedosa verdadeira diante de Deus e diante dos homens. Porque essa vida, ela só é formada, irmãos, através do Evangelho. Através do Evangelho, somente através de Cristo Jesus. Então, acompanhem a leitura comigo. Apenas, não será todo versículo, porque também há um outro adendo que eu quero compartilhar com os irmãos, porque assim, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical aqui, que a Sociedade Bíblica colocou aqui como título, muitas vezes ela não é bem entendida. Muitas vezes alguns acham que ela é uma oração. É um negócio aí que Jesus ensinou aí. E eu quero, então, mostrar para os irmãos, biblicamente, que a oração do Pai Nosso não é qualquer coisa.
ok? Ela não é só um modelo, ela não é só um padrão. Ela também é algo que precisa sair da nossa boca também. Ela é algo, sim, que o Senhor nos ensina, que é a oração perfeita do Senhor. Então eu quero agora trabalhar com os irmãos apenas a parte A, né? Quando a gente vai dividir, então, alguns versículos, a gente tem aqui no versículo 9 a parte A e a parte B, né? A parte B vai ser o santificado seja o teu nome, mas a parte A vai ser essa aqui que eu vou ler, então, acompanhe. Mateus capítulo 6, versículo 9, somente a primeira parte. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Amém? Vamos orar então? Ó Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Obrigado porque sabemos que através dela nós aprendemos do Senhor, nós compreendemos, ó Pai, a sua palavra e aquilo que de fato o Senhor quer para a nossa vida. Nos ensine, ó Pai, tenha misericórdia de nós, pois nós precisamos de Ti, ó Pai, assim como nós cantamos, de Ti nós precisamos cada vez mais e mais. Pedimos isso e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, essa primeira parte aqui, no próximo sermão, então, eu vou demorar um tempinho agora com essas exposições, porque nessa primeira série, né, por conta disso, porque eu quero esmiuçar com os irmãos, né, de pouquinho em pouquinho, cada sessão da oração do Pai Nosso, porque aqui Jesus nos ensina como orar, como nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então eu vejo que é uma boa oportunidade, sim, para nós meditarmos devagar, né? Nos alimentarmos devagarzinho da palavra do Senhor, ruminando devagarzinho, sentindo todo o sabor da palavra do Senhor, ok? Então, como eu disse aos irmãos, o tema é Pai Nosso, quando Cristo nos conduz ao Pai. Irmãos, em alguns momentos, e há momentos em que as nossas orações, elas revelam mais do que realmente nós gostaríamos, né, de admitir. Às vezes nós falamos com Deus como apenas para aliviar nossa consciência. Então eu estou diante de Deus e eu quero aliviar minha consciência, algum problema que aconteceu na minha vida e pronto. Outras vezes nós queremos repetir palavras conhecidas e acabamos na oração repetindo palavras que às vezes nem nós sabemos o que nós estamos falando. Nem faz muito sentido, né? Quando você pega e vai estudar mesmo e analisar a oração que você fez, você fala assim, poxa, mas o que eu orei? O que eu falei diante do Senhor, né? Em certos dias também, as nossas orações, nós nem sabemos por onde começar. E há ocasiões também que tratamos a oração como se fosse quase uma tentativa de tentar convencer o Senhor. Então, eu quero agora separar esse momento para convencer o Senhor a fazer a minha vontade. Aquilo que eu quero, o meu desejo do meu coração ali. Então, diante de tudo isso que eu coloquei, né, desses problemas que às vezes acontecem com a nossa vida, em determinados momentos da nossa vida, surge uma pergunta, irmãos. Se Deus rejeita, então, a oração feita para impressionar pessoas, como os hipócritas, né, esses atores, e também ele rejeita a oração usada para tentar manipulá-lo. Irmãos, sejamos sinceros, né? Não tem como manipular o Senhor. Deus é soberano, Deus é grandioso. Então, se Deus rejeita oração que quer impressionar pessoas para você ganhar aplausos, e também oração para manipulá-lo, como um discípulo realmente se aproxima dele? Fica essa pergunta para nós, e a gente vai tentar responder através da palavra. Como um discípulo realmente se aproxima do Senhor, né, do Pai? Então, Jesus aqui, irmãos, quando ele senta com os discípulos, ele não responde com uma técnica, com um segredo, né, com uma gnose ali, com um conhecimento místico, para você então ter acesso e o Pai ter e dar ouvidos ao que você diz. Não. Ele não entrega então aos discípulos um método para controlar Deus ou até para ensinar a como o Senhor vai ouvir melhor. Não, não é isso. Ele ensina uma forma de se colocar diante de Deus. Então Jesus agora quer mostrar para os seus discípulos como eu devo me portar diante de Deus. É algo que a Bíblia nos instrui.
Em poucas expressões aqui, se você olhar, versículo 9 ao versículo 15, poucas expressões, Jesus está nos ensinando como nos conectarmos com o Senhor. E Cristo aqui corrige a ideia da oração, a nossa visão de Deus e até a nossa compreensão de quem nós somos. Então, quem que Deus é? A gente consegue compreender aqui, na oração do Pai Nosso. Quem nós somos diante de Deus? Conseguimos compreender também aqui. Por isso que Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. A primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, é que não são palavras comuns. Não são palavras comuns. São palavras que ferem o nosso coração, o nosso ego, porque elas nos tiram do palco, elas quebram essa autossuficiência da nossa vida, de querer conduzir, e elas nos conduzem pela mão de Cristo à presença do Pai. E uma presença, irmãos, aqui, que o Senhor Jesus nos coloca para termos, é uma presença confiante, perseverante, reverente diante do Senhor. Então, são duas ideias aqui que nós vemos apenas nessa primeira sessão, né? Apenas nessas primeiras sessões aqui que o Senhor Jesus nos ensina. A primeira é, Cristo põe nossa oração em ordem. Essa é a primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem. Cristo põe nossa oração em ordem aqui ao dizer Pai Nosso que estás nos céus. Por quê, irmãos? Observem a primeira palavra, né? A primeira palavra no versículo 9 está dizendo assim, ó. Portanto, né? Portanto. Então Jesus aqui, ele não está começando uma conversa nova. Às vezes a gente olha a Bíblia e percebe ela como se fosse trechos isolados, mas não. O evangelista, o apóstolo, o discípulo aqui, Mateus, ele está mostrando aqui para nós que tudo está dentro do mesmo sermão, só que em séries diferentes, né? Em sessões diferentes, mas é a mesma ideia. Então Jesus estava falando sobre esmola, Jesus estava falando sobre oração, e agora ele vai falar, olha, não deve se orar assim, mas agora então, como que devemos orar? E aí Jesus ele vai explicar. Então ele está concluindo aqui, nesse versículo aqui, o portanto é uma palavra que nós usamos então para concluir o que ele ensinou nos versículos anteriores. É isso. Então o que ele ensinou nos versículos anteriores, como eu já disse aos irmãos? Não orem como os hipócritas, que transformam a oração em palco, em performance, para os outros baterem palma, né, para eles. E Jesus diz, olha, eles já receberam a recompensa. Então não queira ser como hipócrita, um ator. Não orem também como os gentios, que amontoam palavras imaginando que Deus será vencido pelo cansaço. Portanto, vós orareis assim, 2 pontos. Então, Jesus aqui está mostrando para nós, irmãos, que a oração que agrada ao Pai, ela não nasce da necessidade e nem da tentativa de controlar Deus. Essa é uma das primeiras ideias que Jesus coloca para a gente. Como eu vou agradar o Pai? Como eu vou agradar a Deus? É não querendo me aparecer e nem querendo controlar Ele. Porque toda a glória é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo revela e é para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é soberano, Ele que controla as coisas, nada para nós. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, desde a nossa vida, da nossa igreja, do nosso ministério, do seu trabalho, tudo pertence ao Pai. Então aqui, nessa primeira sessão, ela começa a nos ensinar, irmãos, que nós precisamos nos submeter ao ensino de Cristo. Jesus nos está nos ensinando, e Jesus ele tem autoridade para isso. Jesus é o próprio Deus. E ele diz aqui, ó, vós, né? Portanto, vós. Jesus está falando para quem, irmãos? Jesus está falando aos discípulos, ou seja, para nós. Ele está falando para aqueles que entendem. Eu pertenço ao reino dos céus. Eu quero pertencer ao reino dos céus. Então, ouça o que Cristo tem a nos ensinar. Alinhe o seu coração, alinhe o seu caminho diante do Senhor. Então, orar, irmãos, não é procurar uma técnica secreta, mas é aprender igual um discípulo. Igual um discípulo aqui que Jesus está formando, a falar com Deus sobre a autoridade do Mestre. É isso. Não é procurar uma técnica. Às vezes a gente fica assim, poxa, beleza, mas eu não sei orar, né? Como que eu oro? Como que eu falo com o Senhor? Né? E aí tem algum curso,
um roteiro para buscar? De certa forma tem, nós temos aqui, Jesus está nos ensinando como orar, mas ele não está promovendo para nós uma reza secreta, uma técnica secreta, algo que vai fazer com que o Senhor fale assim, ô meu filhinho, o que você está falando, sabe? Abra as portas. Não, não é isso. Mas Jesus, ele ensina pra gente, olha, você precisa aprender como um discípulo a falar com Deus sobre a autoridade do mestre. Se você olhar na sua Bíblia, ficar aberta, você observa aqui que abaixo desse título que a Sociedade Bíblica colocou, tem ali Lucas 11, né? Lucas 11, versículo 2 a 4, né? Ou seja, quer dizer que o mesmo texto que nós estamos vendo aqui em Mateus também tem relação também. Lucas, quando ele escreve o Evangelho, também ele coloca também esse trecho também, né? A gente fala de sinótipos. Sinótipo significa na mesma ótica. Eles são parecidos. Não são idênticos, mas são parecidos. Mesma ótica dos evangelistas ou dos apóstolos ali. O que acontece em Lucas 11, irmãos? Jesus ele vai orar e um discípulo vê Jesus orando e pede para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar como também João, ou seja, João Batista, ensinou seus discípulos. Então, observe, Jesus ele está ensinando através do exemplo. Jesus não estava apenas querendo, Jesus não estava querendo se aparecer, mostrar. Não, Jesus ele saía, ia ter um momento, aquilo que Jesus de fato está ensinando, está mostrando, ele está vivendo. E aí os discípulos percebem e falam, Senhor, os outros rabinos, até João Batista, ele nos ensina e ensinou. Alguns de nós aqui éramos até discípulos, né? Gostavam muito de João Batista, hoje nós somos discípulos do Senhor, mas ele nos ensinou a como orar, como falar com o Senhor em autoridade. Mas o Senhor é o Rei dos Reis. Então o seu ensino é verdadeiro, muito mais verdadeiro. O seu ensino é muito mais perfeito. E aí Jesus responde a eles, beleza, vou ensinar. Quando orardes, dizei. Então, irmãos, portanto, o Pai Nosso, ele não é apenas um assunto para ser estudado. Às vezes a gente vê alguns pastores, outras pessoas, dizendo assim, não, o Pai Nosso é só um modelo, é só para ser estudado. Não, irmãos. A oração do Pai Nosso, ela não é só para ser estudada e para ser um modelo. Ela deve chegar também aos nossos lábios. Nós devemos também repetir. Nós devemos também orar. É a palavra de Deus. É a oração perfeita. É Jesus que está nos ensinando. Por que eu não irei orar? Se eu sei que orar é em espírito, em verdade, em sinceridade, então eu orarei, eu falarei, eu olharei isso daqui com amor, com carinho. É claro, irmãos, que isso não significa que toda oração precisa repetir exatamente as mesmas palavras. Também Jesus não está ensinando, e nem eu estou aqui mostrando para vocês isso, que toda oração tem que começar da mesma forma, terminar da mesma forma. Não, não é assim, ok? Mas a expressão orareis assim também nos oferece um padrão. Por isso que Jesus ele coloca, nós discípulos, igreja do Senhor, devemos orar assim. Ou seja, existe um padrão. Porque esse padrão aqui, irmãos, o foco de Jesus é organizar, alinhar as nossas expectativas e principalmente o nosso coração. Aqui desde o capítulo 5 a gente vê que Jesus ele não está querendo trabalhar com o discípulo para ele aparecer, se alguma coisa. É o coração, né? Então, beleza, eu nunca traí, eu nunca matei, mas e o seu coração? Ah, é verdade. Então Jesus ele não quer somente as ações, somente a aparência, mas ele quer o coração. Então aqui, isso chega também, depois de Jesus ter ensinado tudo isso no capítulo 5, vai chegar obviamente na oração, na prática da piedade agora. Então por isso que Jesus, ele coloca essa expressão, orareis assim. Oferece um padrão, ela organiza os nossos desejos, corrige as nossas prioridades e ensina o que devemos pedir ao Senhor. Mas seria estranho, irmãos, e isso aqui é importante deixar claro para os irmãos, seria muito estranho receber do próprio Cristo uma oração que é perfeita e tratá-la como se somente as orações improvisadas ou espontâneas fossem sinceras.
A Bíblia e esse pensamento que às vezes nós temos ou ensinaram para a gente, não é sustentado pela Bíblia. Somente orações improvisadas ou orações espontâneas que são sinceras e que são bíblicas. Não, irmãos. Não. Jesus, ele oferece um padrão. E por isso que eu quero que os irmãos percebam. É uma oração que o próprio Jesus está dizendo. Essa oração é perfeita, é modelo. Por que eu vou negar ela? Por que eu vou negar essa oração? Isso é uma oração perfeita que o próprio Cristo disse. Mas também eu não estou dizendo, obviamente, que orações espontâneas não devem ser feitas, ok? Mas às vezes, irmãos, pensamos que uma oração escrita, ela é fria. Somente aquilo que é espontâneo é bom. Aquilo que foi escrito, que foi meditado, pensado antes, não vem do coração, sabe? Não é aquele negócio que esquenta de fato, é algo sincero, algo bom, é vivo. Irmãos, precisamos lembrar que muitas orações escritas, elas podem carregar fé, arrependimento, amor, e uma oração improvisada, ela pode carregar, sabe, vaidade, ela pode carregar distrações, ela pode carregar frases que repetimos sem pensar. Então, aqui Jesus ele não está bolando um método. A oração que Jesus ensina nunca é um método. É espontâneo que presta, o outro não serve. Né? Um é sincero, o outro não é sincero. Não. É aquilo que de fato você está orando com toda a sinceridade do seu coração. Como está o seu coração? Como está a sua oração? Como você chega diante de Deus? Bem, eu acho que para me concentrar, para eu ter um momento de devocional ali, quem sabe no quintal, no meu quarto, aonde você quer, poxa, eu acho que é interessante eu registrar, pensar, organizar a minha oração. Isso é menos santo, mais santo? Não. É sincero? Faça. Isso é extremamente bom. Porque você vai perceber até, irmãos, faça esse teste. Você vai perceber seus vícios. Você vai perceber vícios de linguagem. Coisas que você não está em pecado, porque o Espírito Santo nos ajuda, né? Mas você vai perceber, poxa, eu repito muito essa palavra, né? Por que eu fico falando tanto isso aqui? Qual que é o sentido? Qual que é o objetivo? Você começa a ter uma oração mais lógica, uma oração que realmente é ensinada pelo Senhor. Então, a diferença, irmãos, não está simplesmente entre orar e rezar, né? Até no nosso uso popular, aqui, ainda mais aqui no Brasil, né? Essas palavras orar e rezar, elas ganham marcas confessionais ou religiosas diferentes, né? Fora do país, rezar e orar é a mesma palavra, o inglês, né? É a mesma palavra. Mas no português a gente difere isso daqui. Mas o que a gente deve entender, irmãos, que uma oração ela não se torna falsa porque ela foi memorizada. Ela não se torna vã porque eu estou proclamando, estou repetindo. De fato, ela se torna vã quando nós usamos palavras como mecanismos, sabe? Usamos palavras para tentar agradar a Deus. Palavras para tentar mexer com o Senhor. Como se a quantidade, a intensidade, a forma que você está fazendo obrigasse a Deus a responder. Então, pense só, irmãos, e isso aqui é para confrontar, não nós confrontarmos os outros, né? A menos que você saiba e comprove que o irmão está fazendo isso de forma falsa ou querendo aplausos. Mas, às vezes, nós achamos que a intensidade, a oração forte, né? Vou pedir para aquele irmão porque aquele irmão tem uma oração forte. Bem, não. Às vezes essa oração forte dele vai até o teto, mas não chega aos pés do Senhor. Todo mundo, o quarteirão inteiro ouve essa oração forte. Você até desmaia de tanto poder, mas para o Senhor não é nada. Então, Jesus está ensinando para nós a sinceridade. Então, se você tem essa personalidade, esse tom de voz e tal, beleza, amém. Mas seja com sinceridade ao Senhor, não tentando agradar, não tentando manipular o Senhor, porque o Senhor conhece e vê o externo somente. Deus vê o coração. Deus vê o nosso coração. Então, Jesus aqui ele condena o coração supersticioso, né? Que confia no desempenho da oração e não como um filho que está orando porque necessita. A oração, irmãos,
É algo que o Senhor nos dá porque nós somos filhos e nós necessitamos dele. Por isso que eu oro, por isso que eu falo com o Senhor. Não é uma maneira de vou usar a oração apenas para ganhar alguma coisa. Não. Eu oro porque eu confio, eu dependo do Senhor. Irmãos, pense só, né, numa criança que ainda ela não consegue expressar aquilo que ela sente, né? Às vezes os irmãos que já têm filhos pequenos, já tiveram filhos pequenos, já ensinaram na igreja, seja EBD, EBF, né, Escola Bíblica de Férias, o que for. Às vezes a gente tem aquele momento ali, ainda mais para ensinar crianças que não vêm de uma família cristã, a gente pede para elas repetirem, né, a oração, né? Então pense só, numa criança que ela não sabe ainda expressar aquilo que ela está no coração dela. Um pai amoroso pode ajudá-lo e falar assim, ó, diga assim, fale desse jeito, né? Então, essa forma que o pai está pedindo para repetir, então não é menos é inferior, tem menos valor diante do Senhor? A gente sabe que não, irmãos. Porque palavras recebidas não tornam o sentimento menos verdadeiro. Elas ensinam uma criança a dar nome até a uma emoção, a um sentimento que ainda ela não sabe externalizar. Então, palavras recebidas não se tornam menos verdadeiras. Não é isso. Não é o ponto que Jesus quer dizer. Por isso que Jesus ele faz algo maior ainda, irmãos. Ele não apenas expressa os nossos desejos, ele corrige os nossos desejos, que muitas vezes são tortos. Ele coloca em nossos lábios aquilo que nós precisamos aprender e desejar. É isso. Então vocês vão dizer assim, Pai nosso, estás nos céus. Não sei se todos já ouviram falar de um documento muito antigo do primeiro século. Chama Didaquê. Tem na internet para você comprar, pequenininho, ou até para você baixar, porque é um documento antigo, então não é pecado baixar em PDF. Esse documento. É um documento no primeiro século que as igrejas cristãs elas usavam, né, para elas entenderem algumas coisas, né, de forma mais sistematizada, como se fosse uma confissão de fé meio primitiva ali, da igreja primitiva, e algumas funções. É muito interessante, é fácil a leitura, é pequenininho, mas mostra algumas coisas para a gente muito interessantes, né, nessa Didaquê. A Didaquê, muitos entendem que era a instrução dos 12, ou seja, possivelmente foram os 12 que eles se reuniram e fizeram essa primeira revistinha para você se tornar membro da igreja, sabe? Então, era a Didaquê. E a Didaquê, ela registra que as comunidades daquela época, do primeiro século, elas oravam o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Elas recitavam, oravam o Pai Nosso 3 vezes ao dia. É um documento histórico comprovando que a própria igreja cristã primitiva, ela não olhava o Pai Nosso como uma reza, como uma coisa menos importante, como só um padrão. Eles sabiam que isso daqui era a própria instrução do Senhor, Jesus. Eles entendiam isso. É claro, irmãos, que eu não estou dizendo aqui que agora, por causa que você sabe esse documento, você então vai orar 3 vezes ao dia. Fazer... Não, é uma instrução. É uma instrução, irmãos, né? Isso daqui não cria uma lei para a nossa consciência, mas mostra que os primeiros cristãos eles não consideravam essa oração como uma repetição antibíblica. Ah, isso daqui é reza. Não, é só um modelo. Não, eles não consideravam isso. Eles recebiam isso, sabe como? Como um presente que vem do Senhor. Eu tenho uma oração que alinha a minha oração. Então, quem sabe, irmãos, de forma prática, assim, que a oração do Pai Nosso seja a primeira oração nossa, do nosso dia. É claro que não é para fazer como uma lei, como uma coisa sistemática, mas o porquê eu estou dizendo que seria interessante? Não fazer sempre, mas seria interessante a gente colocar também na nossa vida diária, na nossa casa. Porque a oração do Pai Nosso, ela alinha como nós devemos orar diante do Senhor. E às vezes você vai orar, você amanhece, você começa a orar de qualquer jeito, só pede, não agradece, ora sem reverência, sabe? É tudo bagunçado. Você começando a orar, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você começa, e orando isso mesmo, né? Não como só soltando as palavras, você vai alinhando o seu coração entendendo, bem, eu entendo que eu tenho um pai
eu tenho uma reverência, eu tenho um Deus que ele governa, por isso que ele está nos céus, ele não está nos céus como um endereço, mas porque ele governa todo e sempre. Por isso, irmãos, podemos orar, sim, no culto, em casa, com os filhos, nos pequenos grupos, no secreto. Podemos usar ela, a oração do Pai Nosso, para examinar as nossas orações. Sabe? Você vai fazer, quem sabe, esse exercício, né, algum dia, algum momento da sua vida, da sua semana, né, da sua oração, de escrever, para você perceber bem, nossa, minha oração acho que não tem muito a ver com a oração do Pai Nosso, não, a oração perfeita. Bem, vou alinhar o meu coração, vou alinhar a minha vida. Tudo isso, irmãos, é algo extremamente importante para a nossa vida. Então, o que a gente conclui com isso, irmãos? Que nós estamos buscando, de fato, o Pai ou tentando impressionar as pessoas nas nossas orações? Eu quero buscar o Pai Nosso ou impressionar as pessoas? Será que eu me submeto, estou me submetendo ao ensino de Cristo ou apenas pedindo que Ele confirme os meus planos? Nossas palavras ensinam, né, aos filhos a depender de Deus ou apenas a repetir um costume familiar? Então, as nossas orações, irmãos, elas têm um conteúdo e elas não podem ser feitas de qualquer maneira, porque as palavras que você está dizendo ao Senhor, proclamando, falando ao Senhor, de fato, estão também ensinando os seus filhos, as pessoas que estão ouvindo. É um aprendizado também, não é só algo que você está dizendo ali, né? É claro que, ainda mais quando você é pequeno, né, você cresce com um pai cristão, né? Até se o pai não tiver essa visão, né, de ter esse cuidado, né? Até o filho ele cresce, quando ele vai orar, ele repete até os mesmos vícios de linguagem, né, do pai, né? Eu lembro disso, assim, que tinha uns vícios de linguagem da minha mãe e do meu pai nas orações, que eu falava, eu oro assim, né? E aí a gente vai estudando e vai percebendo, bem, não é assim, não precisa ser assim. Eles são em pecado? Jamais. Não é isso. Mas eu creio que se a Bíblia nos instrui, se Jesus nos instrui, então nossa oração, nossa adoração pode ser um pouquinho melhor, né? A Bíblia nos ensina, irmãos, não para a gente ficar sempre medíocre, na base, tá bom, no morno. Não, o Senhor quer que a gente cresça, tenha mais maturidade, não mais intensidade na nossa oração, não a mesma coisa, sabe? Que a gente cresça. Então, nós precisamos disso. O problema, então, irmãos, não é repetir palavras, é usar até palavras bíblicas com o coração longe de Deus. E a última ideia, irmãos, é que Jesus nos ensina diante desse movimento, é que Cristo nos faz filhos sem diminuir a majestade do Pai. Ou seja, nós somos filhos diante do Rei. É a segunda ideia que mostra aqui para nós. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, nós somos filhos diante do Rei. Jesus aqui não apenas nos ensina como nós devemos orar, irmãos. Ele começa a oração revelando a quem nós nos dirigimos. Quem nós dirigimos a nossa oração? Aqui ele está falando. Não é para o Espírito Santo. Espírito Santo, trabalhe no meu coração, converta o meu coração para que... Não é assim. Calma. Jesus ele está ensinando como eu devo me dirigir a Deus. Né? E a gente vai caminhar um pouquinho mais objetivamente sobre isso. Mas Jesus ele está revelando a quem devo dirigir as minhas orações. Ele está falando, olha, Pai nosso, que estás nos céus. Ou seja, ele corrige essa distorção do nosso coração. Primeiro é Pai. Primeiro é o Pai. Então Jesus aqui não está ensinando que também qualquer pessoa pode chamar Jesus de Pai. Jesus também está ensinando. Jesus já está cortando já e separando já nessa oração modelo quem é filho de Deus e quem não é. Ué, mas eu cresci aprendendo que todo mundo é filho de Deus. Bem, mas não é bíblico. Não é ensino bíblico. Talvez todos são criaturas e criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez não, todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, filhos de Deus é só aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que por causa dos méritos de Cristo, nós fomos adotados. Então, se você não crê, se você não vive uma vida dedicada ao Senhor por meio de Cristo Jesus, você ainda não tem o direito de chamá-lo de Pai, somente confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, aqui, irmãos, a gente aprende, aqui Jesus está nos ensinando que ele é filho eterno por natureza, e nós nos tornamos filhos por afiliação.
adoção ao Senhor. João, ele vai dizer que aos que receberam Cristo foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, somente aqueles que recebem Cristo Jesus foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, nós não entramos também na presença do Pai apoiados na qualidade que você teve na semana. E até isso aqui na oração do Pai Nosso está ensinando e está alinhando nossas expectativas, irmãos. Porque a gente fala assim, poxa, eu não vou orar domingo, né? Sei lá, alguém pede para você orar e você fala, não, melhor não orar porque eu não fui bem. Irmãos, não é isso. Né? A nossa adoção, a nossa adoração, a nossa oração, ela não é aceita por causa da sua performance durante a semana. Se você entender isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Você precisa compreender. O Evangelho é, Senhor, ouve as minhas orações, porque pelos méritos de Cristo. Por isso que nós oramos, eu até brinquei uns dias, né? Às vezes a gente acha que é o botão de enviar, né? Em nome de Jesus, amém. Não, eu estou orando e falando em nome de Jesus, porque se não for em nome de Jesus, a minha oração não é aceita. A minha oração não é aceita. É somente pelos méritos de Cristo. Então, independentemente das suas palavras ou a intensidade da sua emoção, o Senhor não vai ouvir, se não for pelos méritos de Cristo Jesus. Isso também dá tranquilidade para nós, viu, irmãos? Tranquilidade e segurança para nós. Porque eu sei que mesmo diante do meu pecado, diante de uma falha, de uma falta que eu faço diante do Senhor, diante do irmão, eu sei que eu posso me chegar ao Senhor. Né? Por isso que nós lemos também a primeira carta, né, de João, do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que fala, né, se alguém diz que não tem pecado, que nunca pecou, que não peca mais, está fazendo Deus de mentiroso. Né? A verdade não está em você. Nós necessitamos do Senhor. Isso importa, irmãos, porque especialmente para quem carrega feridas relacionadas à paternidade. Jesus aqui também está ressignificando as feridas que você já teve no passado com o seu pai paterno. Para alguns, ouvir a palavra pai é algo gostoso, é algo que dá segurança, que dá alívio, que dá até alegria, você até dá risada quando você ouve a palavra pai. Mas, infelizmente, para outros, eles aprenderam que a palavra pai é medo, é ausência, é imprevisibilidade ou até violência. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que ele não nos manda ampliar nossos pais terrenos até imaginarmos Deus. Explicar. O nosso erro, irmãos, é que às vezes a gente fala assim, eu tenho dificuldade de reconhecer Deus como pai. Sabe por quê? Porque eu uso o exemplo terreno para entender Deus. E é o contrário, irmãos. É o contrário. O pai terreno é perfeito? Não. Quem é perfeito? Quem é o verdadeiro pai? Quem é o padrão dos pais? É Deus. Então, se você nunca teve um pai bom, mas por causa de Cristo, você tem. Você tem um pai, o melhor pai, o padrão verdadeiro. Então, o padrão celestial e o pai celestial é o pai pelo qual toda a paternidade humana é medida e julgada. Ela não é uma versão celestial das nossas experiências quebradas. Poxa, eu tive más experiências com meu pai terreno, então Deus também vai ser a mesma coisa. Não! É extremamente ao contrário. Por isso que Jesus, ele... Perceba, irmãos, Jesus ele faz tudo intencional, né? Ele fala, Pai Nosso. Ele poderia ter falado assim, Deus, né? Deus. Não, mas ele força o discípulo a trabalhar coisas que você tem dificuldade. Por quê? Porque através do Senhor Jesus tem restauração. Por isso que ele diz, Pai Nosso. E outra coisa também que é importante a gente analisar aqui, irmãos, é que o Pai é nosso. É outra intencionalidade de Jesus aqui no texto também. A primeira palavra que o discípulo pronuncia sobre si, mesmo na oração, não é meu, mas é nosso. E mesmo então, quando nós oramos sozinhos, nós sabemos que nós chegamos como parte de uma família. Então, Pai Nosso, esteja me ajudando, ou seja, eu não estou sozinho. Esse Pai também abençoa, cuida de todos os outros irmãos. Então, Cristo aqui, irmãos, está combatendo esse individualismo antes de chegarmos ao primeiro pedido. Antes da gente falar o primeiro pedido, o Senhor já trabalha o individualismo na oração. Por isso que eu falei, alinhar.
Porque muitas vezes, irmãos, nas nossas orações, nós somos muito individualistas. E é um sofrimento também, muitas vezes, a gente conseguir, até músicas, né, no plural, né, que falam de nós, né, às vezes são as músicas mais antigas e se for olhar músicas mais atuais, é só o meu, né. Quem sabe até é um diagnóstico da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira ela é tão individualista, tão egoísta, muitas vezes. Porque a gente aprende a ore por mim, né? Não está errado, mas é sempre você pedindo, é sempre o meu, e até na oração também eu estou isolado, né? Na oração, no cântico, não tem uma ideia de comunidade, né? E Jesus aqui ele está trabalhando e combatendo esse individualismo. Porque eu não posso dizer, irmãos, Pai Nosso, e alimentar indiferença pelo meu irmão. Eu não posso pedir pão apenas para mim. Jesus quer que nós possamos pedir o pão para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Eu não posso desejar perdão apenas para mim, para os outros também. Eu não posso buscar proteção sem me importar com quem está caindo. Eu preciso dizer nosso. Então talvez nossas orações sejam um retrato, irmãos, de uma fé de forma excessiva individual. Que nós pedimos para os nossos planos, nossa casa, nossa saúde, nossos problemas, mas quase nunca nós carregamos, às vezes, em nossas orações, Deus, os nomes de pessoas e de dores de irmãos. O Pai Nosso aqui está nos ensinando que a oração cristã tem ombros largos, não é só para você, é para todos. Ela inclui o irmão difícil, ela inclui a família enlutada, ela inclui o jovem confuso, ela inclui o idoso solitário e até mesmo quem nós precisamos nos reconciliar. Por isso que Jesus, ele trabalha isso. É nosso Pai, eu preciso também orar pelos outros. E finalmente Jesus, ele fala que está nos céus. Ou seja, não é o endereço de Deus. Está falando aqui sobre a soberania. Os céus apontam para a sua majestade, seu governo e soberania. Então, o Pai que se aproxima de nós, ele não é comum. Podemos então chegar com confiança, irmãos, mas não com irreverência, porque ele é soberano, ele é poderoso, ele está nos céus, ou seja, ele está sentado no trono. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mais uma vez, eu vou usar um exemplo de uma criança, né? Pense uma criança que ela está assustada e ela pega na mão do pai. A segurança dela não vem do tamanho da própria mão dela, mas da força daquele que segura ela. Então, quando dizemos pai, lembramos que nós somos amados. Se você nunca foi amado pelo seu pai, o Pai Celeste, você é amado. Ele até mandou o seu único filho, que é o seu irmão mais velho, morrer no seu lugar. De tanto amor que ele tem por você. Isso é importante para a gente lembrar, irmãos, que às vezes a gente passa por dificuldades e às vezes a gente acha assim, Deus não está me amando mais. Irmãos, lembre-se, João 3,16. Não é porque você está passando dificuldades, tentações, provações, que o Senhor não te ama. O Senhor te ama. O Senhor derramou o sangue de Cristo Jesus. E isso é algo que deve nos assegurar, sabendo que Ele está controlando até as minhas dificuldades. O Senhor está no controle. Quando nós dizemos nosso, nós lembramos que nós não caminhamos sozinhos. Quando dizemos nos céus, lembramos que aquele que nos ama também reina. Então, irmãos, vemos aqui que a oração cristã ela é dirigida normalmente ao Pai por meio do Filho e auxiliada, né, pelo Espírito Santo. Então, é isso que Jesus coloca, esse padrão. Eu devo me dirigir, então, nas minhas orações ao Pai, por meio de Cristo, e eu sei que o Espírito Santo ora e intercede por mim também. Só que, calma o seu coração, porque isso não se torna pecaminosa toda súplica dirigida a Jesus, por exemplo. Poxa, eu tenho o costume de falar com Jesus, então estou em pecado? Não, calma. Por exemplo, Estevão clamou ao Senhor Jesus. A igreja pede, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. É uma oração, eu estou falando, estou pedindo para o Senhor, é uma oração. Então, não está errado ou em pecado, mas Jesus nos ensina que o padrão, o melhor,
é a gente orar ao Pai, é o Pai que recebe as nossas orações por meio de Jesus. Existe uma ordem. É o único Deus. Jesus é Deus. Jesus vai ouvir a sua oração, obviamente. Não tem problema. Mas eu estou aqui mostrando que Jesus está, de forma bíblica, mostrando quais são, aonde as direções, o que nós devemos fazer. Porque o padrão aqui ensinado para nós é da Trindade, é trinitário. O Filho nos conduz ao Pai, o Espírito de adoção nos faz clamar Abba Pai. É isso. Então, em Cristo, nos conduz ao Pai. Irmãos, concluindo, como um discípulo realmente se aproxima de Deus? Né? Como um discípulo se aproxima de Deus? A gente vê aqui que Jesus, nessa primeira sessão, nos ensina, é pela mão de Cristo. É com palavras ensinadas por Cristo, é junto com o povo de Cristo, mediante ao Pai que reina nos céus. Então, essa é a beleza do texto, irmãos. Jesus não apenas nos manda a falar com Deus, mas ele nos dá acesso. E ele nos ensina como orar, como lembrar do Senhor. Então, eu quero deixar aqui 3 perguntas, né, como aplicações finais para nós, irmãos. Primeiro, em quem nossa oração tem se apoiado? É um resumo aqui, uma aplicação de tudo aquilo que a gente viu até agora. Primeiro, em quem nossa oração tem se apoiado, irmãos? Alguns oram um pouco porque acham que são indignos, né? Outros oram muito, mas outros oram como quem tenta convencer Deus pela insistência. Então eu oro bastante para convencer Deus no cansaço, né? Ou através de uma emoção ou fórmula certa. Mas Jesus nos chama, irmãos, a abandonar tanto a culpa quanto a autossuficiência. Você não deve olhar somente para essa culpa, porque o Senhor vai receber a sua oração por causa dos méritos de Cristo Jesus, mas também não ache que pelo tanto que você ora, a sua performance vai fazer com que o Senhor, ele... Tipo assim, eu estou ajudando a Deus, sabe? Estou dando uma fezinha ali para o Senhor. Não existe isso, irmãos. Então, nessa semana, ore o Pai Nosso, mas ore o Pai Nosso lentamente. Né? Eu creio que quase todo mundo aqui sabe de cor. Se não sabe de cor, não tem problema. Aqui, ó, Mateus 6, versículo 9 a 15. Ou também tem ali em Lucas 11. Então, ore de forma lenta. Observe cada sentença. Não use isso daqui como amuleto, mas como um discípulo que está aprendendo. Eu estou aprendendo, eu quero ser um discípulo. E pare em cada expressão e deixe Cristo reorganizar os seus desejos. A segunda ideia, irmãos, é quem está incluído quando dizemos nosso? Quem está incluído nas suas orações? Talvez nossa oração está cheia de pedidos pessoais e vazia de nomes, né, de pessoas. Quem da nossa igreja precisa ser carregado diante do Pai? Comece a trabalhar isso no seu coração. Será que tem alguém da minha igreja que eu preciso também orar, interceder por ele? Ou é só por mim? Só pela minha família? Com quem precisamos nos reconciliar? Qual família está sofrendo sem que tenhamos percebido? A oração do Pai Nosso, ela faz com que a gente saia um pouco, né, de nós mesmos e olhamos também para os outros, né? Pais e mães também não terceirizem a forma espiritual dos seus filhos. Reúna a casa, ainda que em poucos minutos, mas ensine a dizer juntos, né? Pai Nosso, né? Pequenos grupos, reuniões que nós fazemos nas casas. Não usem essa oração apenas para encerrar a reunião, né? Nós devemos usar ela como um lugar de cuidado real de Deus. Deus está cuidando de nós. E por último, você pode chamar Deus de Pai? Eu não pergunto se você conhece a oração ou frequenta a igreja, né? Eu pergunto de fato aqui para você, nessa pergunta, se você pode chamar Deus de Pai, se você está de fato unido com Cristo Jesus. Não nos tornamos filhos por religiosidade, tradição familiar ou bom comportamento. Nós nos tornamos filhos mediante e recebidos por graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então talvez hoje você carregue vergonha, distância ou uma história dolorosa com seu pai terreno. Não espere consertar-se para se aproximar do Pai Celeste. Venha através de Cristo. Cristo é um verdadeiro filho que conduz a gente ao Pai. Então, a nossa esperança, irmãos, lembre-se disso,
não está em oração perfeita. A nossa esperança está naquele que abriu o caminho, Jesus Cristo. Então, acalma seu coração. Quando faltarem palavras, Cristo vai continuar sendo mediador. E quando faltar palavras, você tem uma oração perfeita para você orar. É a oração do Pai Nosso. Vamos orar então? Fale com o Senhor. Tem esse tempo de oração silenciosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo que é por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que intercede por nós, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que derramou o precioso sangue. Por meio dele, ó Pai, podemos ter esse livre acesso de orar. Não precisamos ter vergonha, ó Pai. Podemos orar, ó Deus, sem hipocrisia, sem querer se aparecer, ó Pai, ou com medo, com vergonha, ou com temor humano, ou com temor dos homens, do que os outros pensam ou irão falar de nós, ó Pai, da forma como nós oramos, da forma como nós falamos com o Senhor. Ó Deus, é por meio de Cristo que nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, a oração de cada um aqui, ó Pai. Trabalhe nosso coração para que possamos ser verdadeiros adoradores, que o Senhor possa achar em nós esses verdadeiros adoradores, possamos crescer, ó Pai, em santidade, em comunhão com o Senhor, ó Deus. Não aceitar, ó Pai, uma mordidão, não aceitar a mediocridade, ó Pai, e aceitar sim um relacionamento intenso, um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ó Pai. Pedimos isso. Ó Deus, coloque diante de Ti, ó Pai, os irmãos, essa igreja, pessoas que estão passando por dificuldades também, ó Pai, que precisam e às vezes não conseguem orar tanto quanto gostariam, ó Pai. Que o Santo Espírito possa tocar no nosso coração, para que de fato possamos desejar a oração, o relacionamento com o Senhor. E que possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor é o único Pai amoroso, verdadeiro que temos, o padrão para reorganizar a nossa vida, os nossos sentimentos, ó Pai, tudo que nós necessitamos. Louvamos, engrandecemos a Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração. Se alguém ainda não conhece o Senhor, não entendeu direito o Evangelho, ainda não, ó Pai, entendeu que é através de Cristo que ele será adotado ou adotada e terá a vida eterna. Uma vida eterna, uma vida, ó Deus, de alegria eterna com o Senhor. Toque no coração, para que de fato possa fazer parte dessa aliança preciosa, dessa aliança maravilhosa que o Senhor nos dá. Pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos colocar